Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Tudo certo? Galera, no vídeo de hoje faremos um pouquinho mais sobre a energia interna dos gases, chamada carinhosamente pelos físicos de U. Mas antes, caso você não seja inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. E uma outra coisa, temos um Instagram, o nome é @canal_exatas. Lá nós postamos as principais notícias aqui do nosso projeto, além também de alguns rios, então dê uma olhadinha por lá. E agora temos TikTok, que também é @canal_exatas. Pessoal, na nossa última aula, nós comentamos sobre o trabalho de um gás. E lá eu comentei com vocês que se eu tenho um cilindro e ele possui um gás dentro dele, ele é capaz de realizar trabalho, que é basicamente fazer uma força em um certo deslocamento. Vimos como calcular esse trabalho, vimos inclusive como calcular de uma transformação isobárica, de qualquer tipo de transformação, incluindo transformações cíclicas, e fizemos alguns exercícios também. Só que aí, pessoal, eu quero que você tire alguns pensamentos daqueles que a gente comentou lá na última aula. Para pensar comigo, se uma coisa é capaz de fazer trabalho, é porque ela possui uma energia que possibilita com que ela consiga fazer trabalho. Concorda comigo? Lembra que a Lavoisier dizia? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se eu pego, por exemplo, deixa eu tentar caçar aqui, ó. Se eu pego, por exemplo, uma almofada e essa almofada eu deixo ela cair, repara que ela só cai porque possui uma energia cinética que permite com que ela faça esse movimento de queda. Agora, da onde que saiu a energia cinética que possibilitou com que ela caísse? Se você estudou isso ao longo do ano passado, você pode estar se lembrando que essa energia cinética provém da energia potencial gravitacional, que é uma energia que fica armazenada de acordo com uma certa altura. Então, se está aqui, ó, vai ter uma energia dentro dela que possibilita com que ela caia. E pessoal, do mesmo modo deveria ser com o trabalho. Para pensar comigo, se um gás é capaz de realizar o trabalho, se um gás é capaz de fazer com que ele consiga se deslocar, inclusive fazendo uma força, é preciso que haja alguma energia dentro dele que possibilite isso. E a energia que possibilita isso nós chamamos de energia interna. E essa energia é aquela que é responsável por realizar o trabalho, tá bom? Nós chamamos ela de U. O motivo deve ser por alguma coisa assim, algum físico alemão que batizou isso aí, porque de fato eu não entendi também. Uai, U para chamar de energia interna? Enfim. Só que aí, pessoal, os físicos durante um certo tempo, eles acabaram se perguntando como que eles conseguiriam calcular essa energia interna. Alguns deles ficaram pensando em algumas soluções, e uma delas que veio foi a seguinte. Pensa aqui comigo, se eu quero calcular a energia interna que esse meu gás possui, é só calcular qual que seria a energia de cada uma dessas moléculas. E aí, quando eu calculasse, era só somar tudo, que daria consequentemente a minha energia interna. Mas, galera, calcular quanto que valeria a energia de cada uma dessas moléculas que está aparecendo bem aqui não é uma tarefa fácil. Afinal, estamos falando de um gás que possui milhares de moléculas, milhões de moléculas. Você se lembra daquele número que é a constante de Avogadro, o mol? Imagina, isso aqui possui 3 mol. Cara, isso aqui seria 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, cara, para calcular qual que seria a energia de cada uma delas, seria uma tarefa muito complicada. Então foi algo que os físicos acabaram descartando. Só que aí eles pensaram o seguinte: bom, nós podemos tentar calcular uma média dessa energia cinética de cada uma delas, da energia de cada uma delas. Lembre-se que, inclusive, a energia que essas possuem, pessoal, são de 3 tipos, tá? Você poderia tanto ter uma energia cinética de movimento, que a gente chama de energia cinética de translação, que permite com que elas fiquem se movimentando. Você poderia ter uma energia cinética de rotação, que é aquela que vai fazer com que elas fiquem rodando. E você poderia ter uma energia entre as ligações. Só que aí, pessoal, imagina, tentar considerar tudo isso, eles viram que aquela que era mais expressiva era a energia cinética. Então eles acabaram se limitando que a energia interna de um nosso gás seria igual ao somatório da energia cinética de cada uma delas. Mas como eu falei, tarefa difícil. Então o que eles pensaram? Se a gente fizer uma média entre a energia cinética de cada uma delas, se a gente faz uma médiazinha, assim, mais ou menos um valor aproximado ali, a gente pode multiplicar esse valor pela quantidade total que eu tenho aqui de moléculas, que aí eu consigo fazer. É só calcular o chamado mol. E aí, com o número de mols, eu consigo calcular. Mas, galera, ainda assim uma tarefa difícil, porque para você conseguir calcular a média disso aqui tudo, você teria que olhar a um nível muito pequeno, olhar cada uma das moléculas, tentar fazer uma média aritmética ali para ver se daria certo ou não. Inclusive, o símbolo de média representamos assim, ó. Para quem sabe de programação, parece aquelas tags, assim, aquelas marcações de HTML, é bem fofinho. E aí o que acontece?
os matemáticos e físicos ainda ficaram preocupados porque não estavam conseguindo calcular qual que seria essa energia interna. Eles até mesmo pensaram, isso aqui inclusive significa o número, né, de mols, tá? Isso aqui N vezes o número de mols. Eles acabaram pensando em algumas outras alternativas e eles chegaram à seguinte conclusão: não é possível calcular a energia interna de um gás em um nível que seria microscópico. A gente tem que fazer algum tipo de associação com o nível macroscópico, aquilo que nós conseguimos ver. Temos que analisar se a pressão, ou até mesmo o volume, a temperatura, traz alguma influência para essa energia e tentar calculá-la por meio desses recursos, que são aqueles que nós conseguimos ter. E aí, pessoal, depois de muitos cálculos, depois de muita coisa, muita tentativa e erro, eles acabaram chegando nessas fórmulas bem aqui que eu estou mostrando para vocês. Nesse caso, elas se diferem da seguinte forma: uma é para um átomo que seria monatômico e outra para aquele que seria diatômico. Lembra daquele modelo atômico de Dalton? Então, se for monatômico, é que tem uma bolinha só. Diatômico tem duas bolinhas, tá? Galera, isso aqui foi o que eles acabaram chegando. Tem uma demonstração matemática e física por trás, mas assim, é muito complexo essa aula que não precisaria de algo assim. Se quiserem, eu posso tentar algum dia trazer aqui no canal, deixa aqui nos comentários se te interessa, mas é uma explicação longa, matemática, muito algébrica e não precisa pra gente. O que importa é saber essas fórmulas. Nesse caso, a minha quantidade de energia interna seria igual a 3 meios vezes a minha pressão vezes o meu volume. Mas para pensar comigo, lembra da equação de Clapeyron? PV igual a nRT? Se eu estou falando que aqui é PV, eu posso substituir isso aqui por nRT, porque é a mesma coisa, um é igual ao outro. Então, eu tenho essas duas fórmulas aqui. Lembrando que elas são válidas para todo gás que é perfeito e monatômico. Se é diatômico, repara, diatômico 2, eu meio que vou somar aqui em cima duas unidades. Ao invés de ficar 3, fica 5. Então vai ficar 5 meios vezes P vezes V, ou também 5 meios vezes nRT. Tranquilo? Inclusive, isso aqui é conhecido como a lei de Joule. Perfeito? Então é o seguinte, galera. Essas aqui são algumas fórmulas que você utiliza para calcular a energia interna. É algo que é bem simples, realmente mostrar essa aula aqui para vocês. Essa aula foi deixada mais para isso. E a parte de exercício eu quero comentar com vocês na próxima aula, quando nós vamos falar da primeira lei da termodinâmica. Aí sim vai ter muito assunto para trabalhar sobre essa energia interna. Ela é mais presente em alguns exercícios que envolvem a primeira lei. Então fique ligado, assista as próximas aulas aqui do canal. Outra coisa importante de compreender, galera, é com relação à variação da energia interna. Então, repara comigo, o N aqui, ó, esse meu N é um número de mols. Se eu estou trabalhando com a mesma substância, que possui o mesmo volume, esse número de mols aqui ele seria o mesmo, ele não ia mudar. Agora, esse meu R aqui é a constante universal dos gases. Ele também não muda. Mas para pensar comigo, quem muda, galera, é esse ΔU. Repara que eu posso ter uma variação na energia interna do meu gás. E não somente isso, eu posso também ter uma variação na minha temperatura. Concorda comigo? Então, se eu colocar tudo isso em uma fórmula só, eu posso reescrevê-la assim, ó. A variação da minha energia interna vai ser igual a 3 meios vezes N vezes R vezes a variação na temperatura. Eu posso escrever assim, pessoal, porque N vai ser um valor constante, lógico, em uma mesma substância. R vai ser um valor constante, inclusive a constante universal dos gases. Repara que a única coisa que vai fazer com que o U varie é justamente a minha temperatura. Então você pode dizer, por exemplo, que a temperatura é o único fator que vai influenciar a variação da minha energia interna. Beleza? Galerinha, inclusive isso aqui é válido também para a questão de gases que são diatômicos. Só que ao invés de você ter que utilizar 3 meios, você teria que utilizar 5 meios. Beleza? Outras coisas importantes. Se eu tenho aqui um aumento da temperatura, minha temperatura for maior que zero, a variação de temperatura for maior que zero, eu tive um aumento. Repara que se aqui aumentou, aqui também aumenta. É diretamente proporcional uma e a outra. Então, a variação da minha energia vai aumentar também. Agora, se eu diminuo, se eu pego, por exemplo, um gás, está uma temperatura, depois eu vou diminuir, repara que a variação minha seria negativa. Desse modo, a minha variação de energia interna também vai ser negativa. São coisas que são diretamente proporcionais. E uma curiosidade para aqueles que gostam, temos a chamada constante de Boltzmann. Essa constante de Boltzmann, galera, ela é importante para alguns assuntos que nós não vamos ver por agora. É mais para o ensino superior, até um pouquinho para o ensino médio. Por agora, eu só queria mostrar para vocês, porque ela acaba surgindo daquilo que a gente acabou de comentar anteriormente. Lembra que eu falei com você que a energia interna poderia ser escrita como a média aritmética de cada uma dessas minhas moléculas, da energia cinética de cada uma das moléculas, e depois multiplicar pelo número delas? Aí era só ver quanto que seria o valor do mol, né? NO, que seria a minha constante de Avogadro, e aqui o número de mols?
Pois é, eu posso fazer isso aqui, galera, substituir aqui embaixo, ó. Repara, esse meu U, eu comentei com você que ele é a mesma coisa que 3 meios vezes N vezes R vezes a variação minha da temperatura. Ou minto, né? Perdão, aqui é U, não é a variação, né? Delta U. Então aqui também é T. Repara que eu posso reescrever isso aqui então. Então fica 3 meios vezes N vezes R vezes T. Repara que eu posso cortar N com N, porque cada um deles representa um número de mols. Isso aqui não me interessa por enquanto. Repara que eu posso pegar esse NO aqui que está multiplicando, que seria minha constante de Avogadro, e passar dividindo. E eu quero que você perceba que ficaria 3 meios vezes R sobre NO vezes T. Galera, olha que interessante. A minha constante de Boltzmann, esse a gente precisa da letra K, ela seria justamente quando eu pego essa minha constante de Avogadro e eu divido por esse meu... Perdão, quando eu pego a minha constante dos gases e eu divido pela minha... o número de Avogadro, o mol lá, o valor do mol. E aí quando eu faço essa divisão, eu vou encontrar 1,38 vezes 10 elevado a menos 23 Joule por Kelvin. Essa seria a constante de Boltzmann. E aí é uma curiosidade para aqueles que gostam mais de física no nível aprofundado. Beleza? No mais, galerinha, é isso. Espero que tenham gostado dessa aula. Foi bem rapidinha, porque de fato não tinha muita coisa para falar. Na próxima aula, vocês vão ver que tem muito assunto ainda a abordar com essa energia interna. Beleza? Um forte abraço, fiquem bem, bons estudos e é isso. Tamo junto, galera. Valeu!